Sônia Veneroso é educadora, escritora e guardiã da memória montense. Nascida em Santo Antônio do Monte em 4 de abril de 1949, Sônia Veneroso é filha de Xisto e Diva Veneroso, descendente de famílias pioneiras que contribuíram para o desenvolvimento econômico, cultural e educacional do município. Formada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Formiga, com pós-graduação em Literatura Brasileira pela PUC Minas. Dedicou 28 anos ao magistério público estadual, lecionando português e literatura. E também atuou por 15 anos na Faculdade de Formiga, à frente da cadeira de Literatura Brasileira. Apaixonada por sua terra, é autora de centenas de artigos e crônicas sobre a história e as pessoas de Santo Antônio do Monte, tornando-se a maior referência escrita da memória local. Foi correspondente do jornal Estado de Minas e, há 27 anos, colabora com o jornal Gazeta Montense, além de integrar antologias e revistas regionais. Membro da CADSAL, cadeira 23, desde 2004, instituição que também presidiu. Sônia mantém viva, intensa atuação cultural e voluntária, promovendo ações que valorizam a história e os talentos montenses. Pelas suas contribuições à educação, cultura e preservação da memória, recebeu diversas homenagens e reconhecimentos. Mais que professora e cronista, Sônia Veneroso é a voz que eterniza a história de Santo Antônio do Monte, transformando lembranças em patrimônio e palavras em legado. E o que vocês vão ver agora são depoimentos calorosos, carregados de emoção, no arquivo confidencial de Sônia Veneroso. Então, estamos aqui para prestar uma homenagem para a Sônia Veneroso. Eu me chamo Maria Aparecida Campos Veneroso, sou viúva de Oswaldo Veneroso, irmão caçula da Sônia Veneroso. Fiquei conhecendo o Oswaldo em 1982 e, consecutivamente, a família. E sempre nos demos muito bem, né? A Sônia sempre foi uma grande pessoa, admiro ela muito. E sempre esteve assim, com a gente, né? Nos dando suporte e nos orientando na criação dos filhos, né? E assim nós estamos aqui até hoje, né? E tenho 3 filhas, 3 netos. Essas são minhas filhas. Thalita, Carmelita e a Cristiane. E tenho 3 netos também. E meus genros, que eu gosto muito. Mas, enfim, estamos aqui para falar da Sônia. Sempre foi uma excelente professora, uma profissional, assim, sem dúvida, muito boa. E sempre teve, assim, muito prestigiada, né, com os alunos e tudo, sempre soube orientar muito bem os seus alunos, né, e isso, quando aposentou foi para a revista escrever, para o jornal, né, para escrever e fala sobre a cidade, divulga a cidade, fala sobre as pessoas, né, sempre ali falando sobre as pessoas e orientando também as pessoas de menos condições, né, a procurar os direitos, né, isso aí ela herdou da minha sogra, que sempre foi desse lado aí, sempre ajudou muito, né, as pessoas que precisavam, né. E a Sônia é merecedora sempre dessas promoções que vocês fazem, então, enfim, né, essas homenagens que ela ganha todas, ela sempre mereceu e vai continuar merecendo, porque ela tá sempre preocupada com o próximo, né, querendo ajudar muito, e isso, né. Agora minhas filhas vão falar, que não pode falar muito, né. Bom, a tia Sônia é pra gente, né, é pra família toda.
e, né, para mim também, assim, é uma pessoa que ela é um ícone mesmo, ela é uma pessoa que a gente se espelha muito, né, pela capacidade dela de comunicação, pela competência dela, né, nas atividades de trabalho, sempre uma pessoa muito atenciosa com as pessoas da cidade, do redor dela, e muito atenciosa com a gente também. Ela sempre foi alguém que esteve muito presente, principalmente na nossa educação, digo até a educação mesmo de escola, sempre foi alguém que, né, nos cobrou bastante, assim, para que a gente estudasse direitinho, que a gente finalizasse os nossos estudos. Ela foi, né, para a gente um exemplo nesse sentido também. E sempre que pode, né, ela está sempre nos ajudando também, sempre cuidando da gente. Muitas vezes ela veio para Belo Horizonte para poder ficar comigo, várias vezes que eu tive um problema de saúde, ela sempre veio me acompanhar. Então a gente é uma pessoa que a gente pode contar sempre, é uma pessoa muito maravilhosa para a gente. E ela, além de minha tia, né, ela foi escolhida pelos meus pais para ser minha madrinha de batismo. Então ela sempre foi muito presente nesse sentido também, né? Muito religiosa, sempre foi esse exemplo pra gente. Principalmente, né? Como a Thalita já disse, no quesito da educação, assim, uma pessoa muito letrada, né? Uma professora, que agora é jornalista, sempre foi uma inspiração, assim, pra gente nesse sentido também da educação. Sempre incentivou a gente a leitura, enfim, nesse lugar da nossa vida ela é muito importante também. É isso, assim, a tia Sônia é um exemplo, né? Pra mim é muito especial também o fato de que foi ela que me ensinou a ler quando eu tinha 5 anos. Ela é um exemplo para mim da escrita, né? Eu gosto muito de escrever e ela é uma das pessoas que me inspira também nessa atividade. A tia Sônia é sempre muito presente, né? Ela está sempre com a gente, ela está sempre trazendo conselhos, falando sobre... dando conselhos sobre o trabalho, sobre educação. Isso sempre foi um pilar muito forte na presença dela na nossa vida, né? E além disso, é um suporte como um todo, né? A nossa família sempre pôde contar com ela a vida inteira. E é uma pessoa extremamente admirável, né? Na questão social, como minha mãe falou. Ela é uma base, né? Tanto para a família quanto para algumas pessoas de Santo Antônio. Ela faz parte da história, né, da cidade. Ela faz questão muito de estar presente na história da cidade, de construir a história da cidade com todo mundo. Então, ela é muito merecedora desse prêmio, dessa homenagem, e é importante que ela saiba que a gente está aqui por ela também. Isso é uma muito legal. Muito obrigada, Sônia. Conte sempre comigo. Com a gente, como fosse sua irmã. Amigos, homenagear a Sônia Veneroso é ao mesmo tempo uma missão muito fácil e muito difícil. Isso porque tudo que se fizer em Santo Antônio do Monte para agradecer aquilo que ela faz pela cidade ainda é pouco. Na atualidade, Sônia é uma dessas pessoas que mais domina a história e o conhecimento sobre a cidade, sobre as suas construções, sobre o seu povo. Ela tem um museu guardado em si. E eu penso que alguém ainda precisaria fazer um longo documentário com ela para ficar no acervo do museu. Além de tudo isso, como pessoa, Sônia é alguém que pensa nos outros, alguém que cuida. Sônia é exemplo e eu fico muito feliz que ela esteja nesse arquivo confidencial que pode ser um ponto inicial para que ela possa falar de toda a sua sabedoria e deixar como algo a ser contado para toda a cidade e as futuras gerações. Parabéns, Sônia, e obrigada por tudo que você faz. Que alegria, que Deus te abençoe muito, Sônia Veneroso. Eu te admiro, te respeito muito.
Quando eu estava aí em Samonte, nós caminhamos juntos na cultura, na literatura. Eu tive a alegria de estar do seu lado e ter a oportunidade de agradecer a Deus pelo dom da sua vida, pela pessoa que você é uma oportunidade única. Muita paz, muita felicidade. Continue sendo essa pessoa que você é, na graça de Deus e defendendo os valores da família, os valores que realmente precisam ser defendidos, os valores da cultura, em todos os sentidos. Deus te abençoe, parabéns, em oração daqui por você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, Sônia, aqui sou eu, Tia Lolá. Surpresa com isto? Eu também fiquei, mas fiquei tão contente quando recebi o convite de participar da homenagem e desse arquivo confidencial. E fiquei pensando, o que é que eu vou falar com a minha sobrinha, 7 anos mais nova do que eu. 7 ou 5? Ah, não sei. Larguei a minha idade para lá. Ô, Sônia, eu quero lembrar algumas coisas que de fato aconteceram e que até hoje vêm em minha mente. De você, pequenininha, por exemplo, no dia do seu batizado, Padre Paulo Mícala, que tinha um temperamento muito instável, nesse dia estava de ótimo humor, brincando com os pais, com os padrinhos dos batizandos ali. Você, a Musa, filha da Célia Caldas, casada com o nosso primo, Carlos Cabral, e eu me lembro direitinho, porque eu fui a madrinha de representar levando a toalha, que geralmente usa-se enxugar a cabeça da criança quando recebe a água batismal. Então eu lembro direitinho, o Padre Paulo estava de ótimo humor falando assim, quando perguntou o nome, né? Sônia, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele falou, esta vai ter muitos e muitos sonhos. É Sônia, nasceu para sonhar. A Musa, ele falou que ela seria uma grande música, ia tocar muito piano. Então, desde pequenininha, eu corria para a casa da Diva, sua mãe querida, minha irmã, saudosa, para ver você no berço. E fui assim, meio babá sua. Às vezes, pegava você, e eu me lembro, você já maiorzinha, com 2 anos, seu pai fez um balanço de um caixote artesanal, muito bonitinho, para a gente tocar você no balanço. E ele dava para a janela da sala de jantar, onde ficava de pendurado uma orquídea, bem lilás, e eu te ensinando a falar. Esta flor é a orquídea. Você não conseguia falar a palavra toda, falar orqui linda, e eu te empurrando no balanço. Então, são fatos assim maravilhosos. Depois eu lembro de você no seu baile de debutante, você já com seus 15 anos, eu no maior entusiasmo, arrumando a sua toalete, seu vestido, como se você fosse minha filha. Escolhi o modelo do Denner lindo, só que ele era rigor. E para você foi feito tipo Chanel, abaixo do joelho. Ele era todo de babados, parece que foi feito ou pela Tuca Rodrigues ou pela Maria do Rivalino, não sei bem. E foi uma festa linda, você estava muito elegante, muito bonita, junto com suas colegas. A sua vida intelectual, eu creio que outras pessoas já falaram. Você fez muitas e muitas coisas. Você fez coisas maravilhosas com sua competência, sua inteligência e o seu brilho, que eu sempre acompanhei. Dentro da Cadiçal, onde você foi presidenta, parece 2 ou 3 vezes, nos seus estudos, no seu mestrado, no seu pós-graduado, enfim, você é uma pessoa de muito sucesso. Nasceu para sonhar e para viver uma realidade muito, muito bonita. É meu orgulho de sobrinha.
Minha amiga Sônia, falar para você é um prazer muito grande, porque a gente tem uma história de vida grande, né? Linda, desde a infância até nossos estudos. E quero te falar, Sônia, que eu admiro tudo que você faz. Você faz com muito carinho, com muito amor. É uma pessoa que ajuda o próximo com o maior carinho. É uma pessoa que faz tudo para que o outro se sinta feliz. Eu gosto muito de você. Tenho um carinho especial por você e por toda a sua família. Grande abraço. Sou a Dircilene Batista, sou presidente emérita da Acadelp, Academia Lagopratense de Letras, e estou diretora de cultura do município de Lagoa da Prata. E estou aqui hoje para falar, para deixar o nosso carinho todo especial à Sônia, que é essa educadora, ativista cultural, jornalista, essa pessoa do bem, tão carismática, que encanta todo o centro-oeste mineiro, levando cultura, levando literatura. Sônia, estamos orgulhosas de você. Nós nos sentimos privilegiados em poder conviver com você e estar aqui hoje para prestar essa homenagem. Parabéns! Que Deus continue proporcionando bênçãos em sua vida. Um grande abraço. Olá, meu nome é Elaine Bueno Mascarenhas, sou poeta, escritora, empreendedora literária, professora e especialista educacional aposentada, membro da Academia Santo Antoniense de Letras. Falar de Sônia Veneroso é voltar a 1977, quando aqui cheguei para estudar no último ano do 2º grau, e ela, como professora, me chamou a atenção por entrar em sala de aula com aquela postura elegante e, como uma anfitriã nata, me apresentou à turma, falando sobre os meus ancestrais aqui de Santo Antônio do Monte e me apresentando como sobrinha de Bueno de Rivera. Me admirou saber tanto sobre a minha família, sobre os meus antepassados, e aos poucos fui me admirando o seu cabedal de conhecimento. Voltei para Belo Horizonte, minha terra natal, e em 1980 me casei com um santo antoniense e aqui resido há 31 anos. O tempo que eu estive aqui no início, eu sempre escrevia artigos, poemas, poemedos, e alguns foram impressos no jornal local. Quando Sônia Veneroso fundou a página Passarela, ela sempre me dava um espaço para publicar meus artigos. Quando da fundação da Academia Santo Antoniense de Letras, ela indicou o meu nome, o que serei eternamente grata. E venho sempre acompanhando o trabalho de Sônia Veneroso. Uma memória invejável, uma historiadora mental de Santo Antônio do Monte, assim que eu a considero, espetacular. Conhece sobre todos os assuntos de Santo Antônio do Monte, e se você pergunta alguma coisa, ela, num estalo, ela já te fala. O que ela não sabe, ela procura saber e faz questão de retornar para você a informação. Uma pessoa dinâmica, sempre atualizada e sempre disposta a ajudar em Santo Antônio do Monte a todas as áreas a melhorarem o seu trabalho de valorizar a cidade de Santo Antônio do Monte. Merecida essa homenagem feita a você. Quanto a mim, minha eterna gratidão literária. Beijo no coração. Olá, hoje eu quero falar de uma pessoa ímpar, culta, prestativa, que participa de todos os eventos de Santo Antônio do Monte. Essa pessoa é Sônia Veneroso, uma pessoa ímpar, que sempre soube e saberá sobre a cultura, as tradições, as festas, a educação, a música, a religião de todas as famílias de Samonte. Parabéns, Sônia Veneroso. O seu trabalho é reconhecido por todos nós. Você é uma grande mulher, uma grande escritora. Parabéns. Oi! E eu queria também deixar o meu registro. Meu agradecimento profundo a essa pessoa tão especial. Sônia Veneroso. Você sim. Ao longo da vida, a gente encontra pessoas que deixam marcas especiais
profundas, conhecimento na nossa história. Você, Sônia Veneroso, foi uma dessas pessoas para mim. Com seu jeito firme, calmo, você me incentivou muito, me ensinou a dar valor a pequenas coisas, a conquistas pelo caminho, a não desistir dos meus sonhos. Você sempre dizia lá na 7ª série, ficava me incentivando. Lucinei, porque você não faz um teste na rádio? Você sai muito bem como apresentadora. Lembra-se? Pois é, eu não me esqueci. E eu me lembro dessas palavras até hoje. Porque foram elas que me fizeram acreditar que eu podia. E aí eu tentei. E aqui estou. 36 anos de Rádio Montense. E eu me lembro que você foi uma das grandes incentivadoras. Então, eu me lembrando dessa confiança que você me passou, de tudo que você me ensinou na sala de aula, da pessoa que você é, que a gente se inspira, eu quero deixar o meu grande abraço, meu agradecimento, esse sentimento profundo de gratidão. Eu tô resfriada, mas eu quis deixar essa mensagem carinhosa a você, que a gente chamava com todo respeito de Dona Sônia Veneroso na escola. Eu agradeço por cada ensinamento, por cada incentivo, por ter acreditado em mim. E antes mesmo de eu acreditar, muito obrigada, tá? E você é uma daquelas pessoas que a gente não esquece. Marcante, alegre, de postura firme. Você vai muito além do quadro, muito além do caderno. Você ensina com o coração. Então, parabéns por essa homenagem. Eu não poderia deixar de lhe prestar essa homenagem, de agradecer por tanto que eu sou grata a tudo. A cada momento que você falou, vai, eu fui. Obrigada, de coração. Que Deus te abençoe muito. Que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. Então, você que fez parte da minha história, o meu grande abraço de coração. E, claro, meu muito obrigada mais uma vez. Que Deus te abençoe. Estimada Sônia, Otaviano de Oliveira está aqui para participar desta homenagem a você, que tanto merece, por inúmeros feitos. E eu, particularmente, quero desejar a você muitas felicidades e que você tenha nessa festa uma recordação muito grande para o futuro. Eu me lembro de você, Sônia, quando eu trouxe aqui o professor Tarcísio Ferreira, que se encantou com o seu toque cultural e escreveu aquele artigo memorável chamado Mistério do Sorriso, em que ele diz: que mistério tem essa terra e essa gente que nos enlaça e embala e não nos permite sair sem deixar uma parte da gente. Ele fez aquele texto, Sônia, inspirado em você e na Dinorá. Eu me lembro direitinho. Na Dinorá ele falou, Dinorá, narizinho de narizinho. Eu me encantei com essa expressão dele. Dinorá, narizinho de narizinho. Outro balbuciava, Fernando Pessoa, ora Fernando Pessoa. Estou muito feliz também pelo carinho com que você me ajudava a recepcionar pessoas ilustres que eu trouxe a Santo Antônio do Monte, inclusive o Francisco Rezec, que foi ministro em Haia por 9 anos. E ele foi hospedado, me parece que na sua casa. Você o acolheu, né? Mas nós trouxemos aqui também a equipe do Citibank. E aí, Sônia, nós prestamos um benefício muito grande contra a discriminação social e racial. Você programou um baile para receber as jovens e os jovens do Citibank.
e todo mundo se empolgou com a festa. Mas na hora de começar a festa, Sônia, o que aconteceu? A diretoria do Glória Clube disse, olha, negros não podem entrar. E na equipe do Citibank tinha 2 negros. Aí eu era presidente do Citibank e disse, se eles não entrarem, eu também não entrarei, e não entrarão também os colegas que aqui vieram. E aí a direção do clube se viu na sinuca. O que fazer? Interromper o baile tão aguardado pela juventude? Eu me lembro muito bem, o Djalma era o presidente do clube. Ele se reuniu com o Zeca e voltaram atrás. Numa hora feliz da vida deles, eles voltaram atrás. Eles se redimiram do erro e disseram, não, os negros poderão entrar junto com os brancos. E foi uma festa maravilhosa que encantou a todos. Amiga Sônia, por tudo que você tem feito por essa terra querida, Santo Antônio do Monte, receba o meu abraço carinhoso e voto de que você seja sempre essa pessoa feliz, como é que eu diria aqui, solidária, né? Eu me lembro de uma campanha que você fez em favor daqueles que não tinham oportunidade de se aposentar, e você os acolhia e orientava, ajudava a arrumar documentação. Inclusive, Sônia, a minha irmã Maria da Conceição, você se preocupou com a aposentadoria dela, e graças a você ela teve a aposentadoria reconhecida. Muito obrigado, Sônia. Um beijo. Olá, sou Jaqueline Costa, presidente da Academia Santo Antoniense de Letras, e estou aqui juntamente com Ademar de Oliveira, nosso vice-presidente, para prestarmos homenagem à nossa querida amiga Sônia Veneroso. Sônia, você, que é uma profissional exemplar, admirável acadêmica, íntegra, culta, de bom coração, que sempre acolhe e ajuda prontamente a quem precisar. A você, meu carinhoso abraço. Sônia, eu não tenho a menor dúvida em dizer que nestes 150 anos de Santo Antônio do Monte, você é o grande referencial cultural desta cidade sexcentenária. Você, com sua erudição, com a sua cultura e, sobretudo, com a sua generosidade para com todas as pessoas, você sempre foi o meu referencial de história de Santo Antônio do Monte. Eu que não sou de Santo Antônio do Monte, você sempre foi o meu referencial da história de Santo Antônio do Monte, das famílias de Santo Antônio do Monte, da cultura de Santo Antônio do Monte. Portanto, você mesmo fora da sala de aula, você continua sendo educadora por excelência, uma grande educadora de toda a gente de Santo Antônio do Monte. Parabéns para você, você merece por demais esta homenagem, você é digna por demais de receber as homenagens. Parabéns. Parabéns, Sônia.